uma boa tarde, né? Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Nós temos nossos convidados especiais, a Aline Mesari, que ela é gerente operacional do produto. Temos o Roger Pesce, que sempre está conosco aí nos nossos encontros, sempre trazendo novidades, atualizações de sistemas. O Roger é especialista da experiência do cliente. E para quem não me conhece, eu sou a Silvânia, né? Sou responsável aí, sou especialista na área de eventos. Então, né, sempre trazendo aqui com vocês esses temas de webinars, sempre que a gente tem a oportunidade aí de trazer essas novidades. Então, hoje a gente vai falar sobre a geração do arquivo do Carnê-Leão, as novidades no sistema domínio, né? Então, todos sabem que o Carnê-Leão é um imposto sobre a renda, que deve ser pago mensalmente de forma obrigatória pelas pessoas físicas residentes no Brasil, que recebem rendimentos de outra pessoa física ou do exterior. E o sistema domínio recebeu uma atualização e agora você consegue gerar essas informações do livro caixa da domínio para importação no ECAC. Então, vou passar agora para a Aline e para o Rogers fazer a apresentação deles. Melhor se apresentarem, né? Mas antes disso, gente, tem o QR Code, né? O QR Code fica aqui na tela e eu vou falando e eu esqueço de falar dessa nossa promoção aí. Desse QR Code, né? Que vocês podem ler, preencher o formulário. Esse QR Code dá a possibilidade de você que nos acompanha fechar a contratação de algumas soluções nossas, né? Seja dos nossos pacotes ou dos nossos módulos adicionais. Você tem um desconto especial por estar nesses nossos encontros, nesses nossos webinars que a gente realiza aí todo mês, né? A gente realiza vários durante o mês, né, Roger? Então, você pode ler, né? Preencher, nós vamos entrar em contato com você e verificar sua necessidade. A gente passa mais informação do produto, com certeza, e também a gente passa aí o desconto para você do módulo que você escolheu, que você está precisando, né, também implantar aí no seu escritório. Agora sim, eu passo para a Aline e para o Roger se apresentar melhor e iniciar aqui nosso webinar. E primeiro, Aline, fica à vontade, você é convidada especial hoje. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Bom, eu sou a Aline, né, você já me apresentou aí. Trabalho na área de produtos aqui da Thomson Reuters, né, com a área contábil, módulo contabilidade, Lalur, patrimônio. E estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês e mostrar para vocês como que a gente vai gerar, né, a partir de agora o Carnê-Leão, o arquivo do Carnê-Leão, que ajuda no preenchimento lá depois no portal do ECAC, tá? Tá, eu sou o Roger, também trabalho aqui no time de experiência do cliente da Domínio. Já sou colaborador aí da Thomson há mais de 8 anos, também já fui do suporte, enfim. Agora a gente está nessa área mais de relacionamento com o cliente. Né, e a gente escolheu esse assunto, hoje eu vi junto com a Aline e com a Silvânia, como eu falei até anteriormente, né, um assunto aí que está em alta, que está chegando o prazo do imposto de renda, então, como é uma funcionalidade nova no sistema, e a gente acha que muita gente ainda não está utilizando, a gente quer fazer esse webinar hoje para reforçar com vocês essa funcionalidade nova e também já passar, enfim, algumas dicas, enfim, também pegar um feedback de vocês sobre o Carnê-Leão. Deixa eu passar minha tela aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre o Carnê-Leão, tá? Eu vou dar primeiro uma explicação um pouquinho mais teórica sobre o assunto e depois a Aline vai fazer a demonstração desse sistema. Tá? E como é que a gente vai fazer o nosso webinar hoje? Então, a gente dividiu aqui quais assuntos que a gente vai discutir, começando com o que é o Carnê-Leão, tá? Depois obrigatoriedade da entrega, rendimentos sujeitos a receitas como despesas, a importância do Carnê-Leão, né? Enfim, já entendo mais de uma visão mais de tributária mesmo, enfim, quando que vale a pena ser Carnê-Leão, quando que não vale, enfim, dá um pouquinho também desse feedback para vocês, e também a demonstração no sistema domínio. Tá? E aí, por último, a gente vai deixar uns 10 a 15 minutinhos, tá? Conforme a nossa apresentação for andando, para a gente também responder as perguntas de vocês, tá? Então, pessoal que fique com alguma dúvida ali, o que eu indico, vão mandando as perguntas no chat, tá? Eu vou selecionar algumas aqui enquanto a Aline faz a demonstração do sistema, e aí depois a gente vai respondendo para vocês, tá?
Isso aqui o pessoal já perguntou bastante, eu vou até responder. O webinar fica gravado sim, tá? Então, para quem não conseguiu participar hoje, enfim, tem algum compromisso. E é disponibilizado depois no YouTube, né, Silvânia? Lá na página da Thomson. E, enfim, fica disponível ali para você reassistir ou se quiser encaminhar para um colega de trabalho ou com um colega de escritório também tá assistindo esse webinar de hoje. Então, começando aqui pela uma parte mais conceitual, então, o que é o Carnê-Leão? O Carnê-Leão é um imposto sobre a renda que deve ser pago mensalmente de forma obrigatória pelas pessoas físicas residentes no Brasil que receberam rendimentos ou do exterior, tá? Então, aqui bem importante a gente reforçar isso, serão os rendimentos de pessoa física para pessoa física, tá? Se tiver alguma pessoa jurídica nessa operação, ele não vai ser um rendimento que incide sobre o Carnê-Leão ou que vai ser feito na declaração do imposto de renda. Através desse serviço, a gente pode emitir um DARF mensal, tá, para fazer o pagamento do Carnê-Leão, além de manter o registro dos rendimentos mensais atualizados no cálculo, e no ano seguinte a gente vai fazer o ajuste anual lá na declaração do imposto de renda. O que o Carnê-Leão faz é facilitar todo o preenchimento, né? Então, a gente faz o preenchimento do Carnê-Leão mensal, e quando eu vou fazer minha declaração do imposto de renda, então, agora 2024, eu vou pegar todos aqueles valores da minha base de 2023, e ele já vai importar de forma automática ali no validador. Então, facilita bastante o processo. Além, claro, de você já fazer o adiantamento ali dos valores, né? E depois lá no ajuste anual, você vai ter o imposto a recolher ou a restituir, tá? Então, o Carnê-Leão é nada menos que um adiantamento ali, é feito uma apuração mensal, depois para a gente fazer o fechamento anual do imposto de renda. Rendimentos obrigados ao Carnê-Leão, tá? Então, quem deve fazer a entrega do Carnê-Leão conforme a Receita Federal, os rendimentos obrigatórios são os seguintes: pessoas físicas residentes no Brasil que receberam rendimentos de outras pessoas físicas ou do exterior, tá? Então, todo aquele serviço prestado de pessoa física para pessoa física. Então, por exemplo, eu sou um eletricista, enfim, eu faço alguns serviços gerais de eletricista em algumas casas ali do meu bairro, da minha cidade. Então, a minha fonte pagadora é uma pessoa física, tá? E eu, como uma pessoa física também, que presta um serviço, tá? Isso aqui é um clássico exemplo de um serviço que precisa ser informado no Carnê-Leão, tá? Então, pessoa física para pessoa física. E aí a gente também tem os serventuários da justiça, independentemente de a fonte ser pessoa física ou jurídica, exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos, tá? Que é entre os tabelionatos, os cartórios, tá? Que é o segundo grupo ali que precisa fazer esse controle do Carnê-Leão. Então, aqui os rendimentos sujeitos ao Carnê-Leão, eu trouxe uma lista aqui das principais atividades, tá? Então, trabalho sem vínculo empregatício, que foi aquele exemplo que eu dei anteriormente, né? Então, eu sou uma pessoa física e presto serviço para outra pessoa física, mas a gente não tem um vínculo empregatício, né? Foi basicamente um serviço prestado. Locação ou sublocação de bens imóveis, então, quando eu sou uma pessoa física e tenho um imóvel, e também faço o aluguel daquele imóvel ou imóvel, também preciso fazer esse lançamento da receita do Carnê-Leão. Arrendamento e subarrendamento segue a mesma lógica ali do aluguel. Pensões, exceto alimentícia, mesmo que o pagamento tenha sido feito por meio de pessoa jurídica, então também vai entrar a questão das pensões. Prestação de serviço a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou organismos internacionais, tá? Então, isso aqui também está ali no escopo das receitas para serem informadas no Carnê-Leão. Também prestação de serviços de representante comercial autônomo, intermediário, na realização de negócios por conta de terceiros. Então, esse aqui é o clássico representante comercial, enfim, que muitas pessoas vêm para o Carnê-Leão porque ele não é uma atividade que está disponível no MEI ou no Simples Nacional, né? Então o representante comercial também acaba se encaixando nesse ponto. Emolumentos e custas dos serventuários da justiça, exceto quando forem remunerados pelos cofres públicos, que é aquela questão que eu falei anteriormente dos tabelionatos e cartórios.
prestação de serviços de transporte de carga, no mínimo de 10%, né, ao total de rendimentos, tá? Então, aqui, se eu tenho um veículo e que eu fiz um transporte de carga para outra pessoa física, eu também tenho a possibilidade de fazer o carnê-leão, tá? E aqui tem um detalhe que a Receita, ela precisa ser informada somente 10%, tá? Então, se eu prestei um serviço ali no valor de R$10.000, para fins de carnê-leão, eu devo ser informado somente R$1.000, tá? E seguindo essa mesma lógica, para a prestação de serviços de transporte de passageiro, eu sigo a mesma lógica, eu informo no mínimo 60% do total de rendimentos recebidos, né? Então, aqui um exemplo bom, enfim, eu sou um Uber ou um taxista, ou um Uber 99, esses serviços de aplicativo aí de transporte de passageiros. Enfim, se eu também tive um faturamento ali de R$10.000 no mês, esse não vai ser meu valor de receita informado lá no carnê-leão, tá? Então, aqui eu informaria somente R$6.000, porque aqui a legislação do carnê-leão te dá esse benefício de informar somente 60% da receita. E aí também, por último aqui, rendimentos decorrentes da atividade de leiloeiro, tá bom? Aqui eu trouxe alguns itens para reforçar a importância do carnê-leão. Então, o carnê-leão desempenha um papel fundamental no processo de apuração e pagamento do imposto de renda para a pessoa física. Tá? E aqui a gente separou algumas razões de por que ele é tão importante. Então, ele evita problemas com a Receita Federal. Então, ao pagar mensalmente o imposto devido por meio do carnê-leão, o contribuinte evita problemas com a Receita Federal, com multas e juros por atraso no pagamento, né? Além que tem a vantagem que tu já faz esse adiantamento do imposto mensalmente, né? Então tu não fica com um valor maior, enfim, para o contribuinte lá quando tu vai fazer o fechamento da apuração anual da declaração do imposto de renda. Que foi o que eu acabei de falar, então também facilita na declaração anual, os valores pagos mensalmente são automaticamente abatidos na declaração anual do imposto de renda, simplificando o processo e reduzindo o valor a ser pago ou aumentado no valor a ser restituído. Então, caso você também esteja naquele valor que talvez não você teve durante um ano, alguns meses que você ultrapassou o valor limite de R$1.900, né, que começa a incidir o imposto de renda, e você declarou o carnê-leão, então, talvez os 2 primeiros meses do mês tive R$4.000 de receita, então você fez o recolhimento do IR, tá? Se nos outros meses você não teve nenhum faturamento, mas na declaração do ajuste anual você também vai ter aquele valor a ser ressarcido, tá? Os valores que foram pagos anteriormente. Outro item interessante é que ele reduz o risco de sonegação, então o carnê-leão contribui pela transparência nas finanças pessoais, reduzindo o risco de sonegação fiscal e de suas consequências legais. E, por último, também preserva a regularidade fiscal. Mantém a regularidade fiscal, é crucial para obter empréstimos, financiamentos e participar de concorrências públicas, entre outras situações. Então, você mantém uma saúde financeira do contribuinte, tá? Que não vai trazer riscos, enfim, de sonegação, enfim, ou outros riscos administrativos, por exemplo, para bancos, né, em questão de empréstimos e financiamentos. E por último, tá? Sistema domínio. Vou falar um pouquinho aqui, já vou dar uma introdução ao pessoal que ainda não conhece a funcionalidade do sistema domínio, né? Aqui a gente trouxe só realmente um resumo de que é o carnê-leão, enfim, quais são as atividades que incidem sobre o carnê-leão, tá? A geração do arquivo carnê-leão web está disponível desde 22 de 1 de 2024, tá? Então, a partir da versão 10.4A01, tá? Anteriormente, a gente tinha o controle do livro de caixa dentro do módulo contabilidade, tá? Mas a gente não extraía esse arquivo para você importar lá dentro do site do ECAC. Tá? Então, a partir de janeiro, a gente veio com essa novidade. Então, você consegue informar a atividade ali do contribuinte, fazer os lançamentos do livro caixa e depois fazer a geração do arquivo lá para o site do ECAC. Hoje o sistema faz o auxílio dos lançamentos e classificação de cada lançamento, tá? Então, consigo informar o que é aquela receita, o que é aquela despesa, mas a gente não faz o cálculo do IR por dentro do sistema, tá? Então, essa parte do cálculo do IR vai ser feito lá pelo próprio site do ECAC, dentro da opção do carnê-leão. A gente vai fazer os lançamentos, né? Então, todos os lançamentos ali de receita e despesa, e aí o próprio ECAC vai fazer a apuração ali do total de receita, as despesas dedutíveis e mostrar para você o valor
a recolher ali do DARF, tá? Daí para você gerar o DARF e posteriormente ser feito o pagamento. Então, como eu falei, a importação do arquivo é feita diretamente no ECAC, tá? No menu do imposto de renda, na janela que será aberta, localiza a opção de acessar o Carnê-Leão, tá? Um item que eu até não coloquei aqui no slide, mas é bem legal comentar com vocês também. No Carnê-Leão tem algumas despesas, tá? Que elas são dedutíveis, porém lá na declaração anual do renda ela não é, né? Que um exemplo é uma despesa de marketing, né? Então, despesas de marketing podem ser informadas no Carnê-Leão, porém, lá no ajuste anual do imposto de renda, é uma despesa que não é possível informar. Então, aqui já entra mais aquela parte de planejamento tributário, do contador, enfim, ter esse feeling para trazer um trabalho bem legal aí para o empresário, para o trabalhador autônomo, enfim. Então, é mais uma dica que eu deixo para vocês. Enfim, essa questão do Carnê-Leão, eu vi o pessoal que está comentando que tem várias empresas ali, a maioria geralmente é da área da saúde, né, médico, dentista, mas, enfim, a gente tem já essa visão mais de planejamento tributário, enfim, e também previdenciário, né, porque o Carnê-Leão também vai impactar lá na questão previdenciária da pessoa física. Eu trouxe isso, tá, pessoal? Agora a Aline vai fazer a demonstração do sistema. Eu vou acompanhando aqui as perguntas, tá? Enfim, a Aline vai fazer a demonstração e depois a gente vai fazendo uma conversa aí com vocês, tá? Para tirar as eventuais dúvidas sobre o que forem surgindo aí, tanto do Carnê-Leão como também das configurações dentro do sistema. Certo. Tá aparecendo a minha tela aí para vocês? Sim. Uhum. Certo. Bom, a gente viu a parte teórica, né, com o Roger. Agora vamos ver na prática aqui como que funciona. Bom, como o Roger já mencionou, a Sil também, o Carnê-Leão é voltado para a pessoa física, né? Então, aqui dentro do módulo contabilidade, para habilitar a opção, é necessário que o cadastro da empresa seja um CPF, tá? Com isso, aqui dentro do menu controle parâmetros, quando a empresa usa o controle por livro caixa, então, aqui dentro da contabilidade precisa estar configurado para fazer o livro caixa, né? Com isso, é habilitada a opção de identificar os rendimentos e deduções para o Carnê-Leão, tá? Com essa opção marcada, a gente consegue fazer a parte de controle de lançamentos e depois fazer a exportação do arquivo. Quando a gente marca essa opção, o sistema habilita esse campo de ocupação padrão, onde é listado aqui todas as ocupações disponíveis hoje, né? A mesma lista que existe hoje lá dentro do ECAC, do Carnê-Leão, a gente tem aqui dentro do sistema, e aqui a gente orienta a selecionar a ocupação predominante, né? A principal, a que vai ter mais movimentação. É possível, né, trabalhar dentro do sistema com mais de uma ocupação, depois eu vou mostrar lá na parte das configurações como é que a gente faz isso. Mas a gente orienta a ter uma ocupação padrão aqui para facilitar depois os lançamentos, tá? Então, coloquei aqui uma ocupação para a gente exemplificar. Com essas configurações feitas, a gente habilita aqui em arquivo contas contábeis a configuração das contas para mim começar a controlar os meus lançamentos e configurá-los para gerar no Carnê-Leão, né? Então, por exemplo, aqui eu criei uma conta analítica dentro do meu plano de contas para recebimento, né? Para um tipo de recebimento aqui, né? Serviços notariais e de registro. Aqui dentro a gente tem essa guia Carnê-Leão, e para que esses lançamentos feitos para esse tipo de recebimento, né, para esta conta, é necessário marcar a opção, né, gerar no Carnê-Leão Web, a gente marca essa opção aqui, determina o tipo de rendimento, né, se essa conta se trata de um recebimento, né, essas opções também são as mesmas disponíveis hoje lá na apuração do Carnê-Leão, né, então pode ser trabalho no assalariado, serviços notariais e de registro, recebimento de pensão alimentícia, de aluguel, ou outros recebimentos que vocês podem cadastrar aqui também contas próprias para controlar outros tipos de recebimentos, tá? O mesmo funciona para pagamentos, né? Eu posso ter contas específicas para o pagamento do imposto, né? O imposto pago no exterior, pensão alimentícia, previdência e também outros tipos de pagamentos. Então, vou exemplificar aqui trabalho não assalariado. Esse código ele é atribuído automaticamente aqui pelo sistema, é através desse código aqui que a gente faz o link com o plano de contas que existe lá dentro do Carnê-Leão, e é ali onde que a gente consegue depois no arquivo lançar no movimento correto lá dentro, né?
E aqui é a ocupação que eu selecionei anteriormente lá no parâmetro, mas aqui eu posso determinar uma outra ocupação. O sistema traz aqui como padrão, né, a ocupação que foi usada como ocupação principal, mas é possível eu cadastrar contas separando as ocupações caso necessário, né, caso tiver mais de uma ocupação e eu precisar separar isso para controlar de forma separada. Tá? Feitas as configurações nas contas, né, a gente faz então a parte de lançamentos, né, de livro caixa. Tem um exemplo aqui que eu fiz, informando uma entrada, por exemplo, nessa conta que eu acabei de criar, né, a conta 511 aqui de recebimentos. E aqui a gente tem todas as informações para gerar depois no arquivo e gerar lá dentro do sistema, né. Quando se trata de um recebimento, a gente pode informar aqui de quem foi recebido, né, o recebido de, informa a inscrição da pessoa física, o CPF beneficiário do serviço também. No caso de outros tipos de recebimento, a gente tem também o campo de dedução, aqui também, de pagamentos também tem o valor de juro e multas, são campos específicos que gera depois lá dentro do Carnê-Leão, tá? Então, todos os lançamentos são feitos através dessa tela com as contas cadastradas para cada tipo de recebimento ou de pagamento, tá? Depois de todos os lançamentos feitos aqui na tela de movimentos, a gente tem dois tipos de demonstrativos. O demonstrativo mensal, onde eu consigo aqui ver a minha movimentação para aquele mês específico, né? A gente tem esse relatório. Esses relatórios são de conferência, tá? Então, são mais para trazer o detalhamento aqui por tipo de rendimento, tipo de pagamentos, os totais, mas o cálculo em si não é feito aqui, tá? Aqui a gente só mostra as movimentações mesmo, os lançamentos feitos. Então, esse é o demonstrativo mensal, a gente consegue separar aqui por tipo, né, das contas criadas. E eu vou mostrar também o nosso relatório de demonstrativo anual, que ele inclusive é muito parecido com o que a gente vê lá dentro do demonstrativo do Carnê-Leão, tá? Então, aqui também, né, serve para conferência, controle de dados, de valores. A gente consegue ver exatamente, né, fazer um espelho, conferir se tudo no sistema está lançado lá, fazer um deparo das informações, fazer toda a conferência necessária. E por último, a gente tem então a geração do Carnê-Leão Web, né, que ele é um arquivo anual, né, a gente coloca aqui o período inicial e final para a geração do arquivo. A gente vai fazer a declaração anual de 2024, né, podemos emitir aqui o arquivo de 2023, informar aqui um caminho para salvar esse arquivo. Vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo. E exportar, que já sinalizou, né, final da exportação. E eu vou mostrar então aqui a geração do arquivo. Esse layout é o layout padrão, né, estabelecido pela Receita Federal. Então, aqui a gente tem todo o detalhamento de todos os lançamentos feitos dentro do sistema. E essa orientação, então, é importar esse arquivo, como o Roger já comentou, né? Lá dentro do portal do ECAC, lá no menu do Imposto de Renda, tem um menu lateral lá chamado Escrituração. Lá a gente tem a opção de fazer o upload desse arquivo e importar todos esses lançamentos lá para dentro do programa. Gente, no sistema é muito simples, tá? Então, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje na parte prática, né? Se é isso. Não sei se Roger tem algo a acrescentar, se já tem dúvidas. Uma dúvida ali, o arquivo a gente gera em Excel, né? É que a Vitor abriu, acho que tu já abriu em TXT que... Ele é salvo em CVS, que é o formato solicitado pela Receita. Dá para abrir em outro formato. Tem até orientação nas nossas soluções. Você pode abrir em Excel. Mas teve alguns casos em que o Excel estava desconfigurando alguns campos aqui. Então, a gente orienta, né, o arquivo até pode ser aberto em TXT, né, a gente orienta a abrir em TXT para evitar esses erros depois, caso tiver conversão de campos aqui, se abrir pelo Excel. Tá? Mas é possível. Não, perfeito. Acho. O layout também, enfim, é bem simples, né? Ele vai só a data e o a gente tem a data, né? Aqui é o código padrão da conta, lá com o plano de contas da Receita, né? Código da ocupação, o valor do lançamento, a especificação também, né? Se é um rendimento ou se é um pagamento.
E aí os dados, né? Até porque aqui não está preenchido, mas os dados da pessoa física ali, né? Que tem o CPF do beneficiário, né? De quem recebeu o serviço, dados de dedução, juro e multa, é todos nesses últimos campos aqui. Então é bem fácil de identificar também as informações. Mas o arquivo ele é um espelho do nosso relatório, né? Então, por isso que a gente também mostra aqui os relatórios, que aí traz uma visualização mais amigável aqui, né? Da gente acompanhar. Então, até vou emitir Até o novamente aqui. pessoal tinha pedido para voltar Nesse no relatório? demonstrativo mensal, tá? Aqui Até a se gente quiser comentar ali que, enfim, já lista por rendimento, ele já traz bem segmentado até para isso, ficar a mais fácil a gente gente. lista já por tipo de lançamento, na verdade, né? A gente agrupa aqui por tipo de rendimentos e pagamentos. Então, a gente tem aqui o detalhamento das datas, né, do histórico do lançamento, qual foi a conta que recebeu aquele lançamento, né? Aí aqui lista CPF do titular, do beneficiário, e se foi uma entrada ou uma saída, porque aqui é semelhante a um livro caixa, né? E aqui no final a gente tem um total daí do mês, né? E aqui é onde agrupa todos os lançamentos, né? Por exemplo, eu tive 2 rendimentos, aqui um de 13 e um de 16. Aqui é uma visão agrupada dos lançamentos, né? Por tipo também. Perfeito. Deixa eu ir selecionando algumas perguntas aqui. Deixa eu já filtrei aqui, a gente já pode iniciar. Tá. Aline, o pessoal estava com uma dúvida ali no. Opa, peraí que baixou aqui. Uma dúvida inicial ali sobre o cadastro de CPF, tá? Até se quiser reforçar, mas basicamente essa configuração, pessoal, a gente é possível fazer somente para empresas no domínio cadastradas com CPF, tá? Porque a obrigação do Carnê-Leão é somente para contribuintes pessoa física. Então, se atentem ali ao cadastro da empresa lá no menu controle de empresas, tá? Tem que sempre estar selecionado ali um CPF. Então, qualquer outra inscrição não vai estar disponível a opção do Carnê-Leão. Exato. KIPF, Aline, está liberado? O pessoal já Não, perguntou aqui também. somente CPF. Somente CPF, tá. Então, o pessoal já fica a par aqui somente CPF. A Franciele aqui perguntou, existe um modelo de plano de contas... Opa, deixa eu ver. Existe um modelo de plano de contas que possamos utilizar? Tá? A gente tem alguns planos de contas disponíveis ali nas empresas exemplo, tá? Padrão a gente, enfim, talvez na central de soluções a gente possa até estar disponibilizando um, tá? Mas hoje teria que utilizar das empresas exemplo. E caso você queira um mais específico do seu setor, a gente teria que auxiliar você na criação, tá? A gente pode até depois avaliar com o time do CTD, talvez criar um plano de contas exemplo, igual semelhante ao que a gente tem hoje para o terceiro setor, né? Hoje no terceiro setor a gente tem um plano de contas lá na central de soluções, então talvez criar uma pessoa física aí para fazer o envio do Carnê-Leão também. Até complementando, Roger, a gente não tem hoje nas nossas empresas exemplo aqui um plano específico para a pessoa física, né? Até porque dependendo da ocupação pode mudar muito as especificações, né? A gente tem muito, por exemplo, cadastros aqui que usam Carnê-Leão que são produtor rural, médico, advogados, então depende muito do segmento, né? Então talvez seja interessante especificar, né, que tipo seria e para a gente tentar elaborar específico para aquele tipo de ocupação. O Eduardo Castro aqui também perguntou, é possível fazer os lançamentos com data retroativa no domínio? Exemplo, iniciou uma empresa no domínio 22 de 1 de 2024, conseguimos fazer um lançamento com data 2023? Sim, é possível. A gente tem uma configuração para a data de início dos lançamentos, mas essa data não fica bloqueada, então você consegue fazer lançamento de 2022, consegue fazer de data retroativa. Tá. Isso, até se quiser mostrar nos parâmetros para o pessoal já... Mostro sim. A configuração é bem simples, né? Só... Sim, logo aqui abaixo da opção de identificar aqui o Carnê-Leão, né? A gente tem essa data de início dos lançamentos. Aqui eu configurei para 2023, que foi aqui o meu teste que eu fiz aqui com vocês, mas a gente consegue configurar a partir de que data essa empresa começa a receber lançamentos, tá? Essa data não fica bloqueada.
Perfeito. Mais uma. A Maria Góes perguntou se a gente tem que pagar esse módulo. Maria, não, tá? Isso aqui uma funcionalidade que a gente tem dentro do módulo contabilidade, tá? E o nosso módulo contabilidade, ele está disponível para todos os pacotes da domínio. Então, seja Start, Plus ou Premium, um módulo chave do sistema, né? Então, ele está disponível para todos os clientes aí que tem domínio. Então, basta você fazer a configuração que a gente passou anteriormente, tá? E usufruir dessa funcionalidade do Carnê-Leão. Tem mais uma pergunta aqui. O sistema domínio, pergunta do Edmundo da Silva Santos. O sistema domínio possibilita gerar DARF, livro caixa e outros relatórios dentro do próprio sistema, ou necessariamente precisaria exportar o arquivo para o ECAC para obtenção do DARF? Sim, a gente não tem que exportar o arquivo e todo o cálculo é feito lá dentro do ECAC. A gente gera o arquivo de lançamentos, não realiza o cálculo do Carnê-Leão nem a emissão do DARF. O cálculo é feito dentro do portal do ECAC. O objetivo do arquivo aqui do Carnê-Leão é facilitar o preenchimento e otimizar os lançamentos, né? Mas o cálculo é feito exclusivamente lá dentro do site do ECAC, assim como a geração da guia. O intuito aqui da funcionalidade que a gente está passando para vocês é fazer os lançamentos ali do mês, enfim, você ter o controle dentro do sistema, né? E depois fazer a exportação para o site do ECAC lá no menu do Carnê-Leão, tá? Mas os relatórios, até como a Aline mostrou, a gente tem dentro do sistema, tá? Então, você consegue fazer uma conferência prévia, enfim, ter uma ideia, pelo menos, ali qual foi a quantidade de receitas, a quantidade de despesas daquele CPF, tá? Para depois fazer o envio lá no site do ECAC. Sandra também perguntando do plano de contas, essa a gente já respondeu, né? Hoje a gente não tem um plano de contas padrão, mas a gente pode até estar avaliando junto ali com o time de suporte para talvez criar um plano de contas padrão, né? Se bem que ali, como são atividades um pouco diferentes, né? Enfim, às vezes é médico, às vezes Depende da ocupação, a contador, gente vai ter advogado. ocupações diferentes. Então, isso pode variar um pouquinho, mas a gente pode estar avaliando sim, tá? E qualquer outra dúvida, se vocês precisarem de um apoio, talvez, para criar um plano de contas, tá? O suporte também está à disposição. E caso vocês também tenham um plano de contas padrão, e talvez que vocês utilizavam anteriormente, né? Anteriormente digo, fazer o Carnê-Leão por dentro do sistema, vocês também conseguem fazer a importação desse plano de contas para dentro do domínio, tá? E depois utilizarem ele como padrão. Então, se tiver algum plano de contas ali planilhado, a gente consegue fazer a importação dessas contas para dentro do domínio e você utiliza como um plano de contas padrão. Vamos para as próximas aqui. O pessoal perguntando, Aline, também se a gente consegue fazer a importação de lançamentos, tá? Talvez o pessoal aqui já tem tudo isso planilhado, né? Já tem planilhado a Visa 2023 para importar para dentro do sistema agora também. Sim. Importar para dentro do nosso sistema para depois exportar o arquivo do Carnê-Leão com esses lançamentos, seria isso? Isso. Uhum. Sim, a gente tem a importação, né? A possibilidade de importar arquivo de lançamentos. Então é possível. Perfeito. Aqui, a próxima. Ô, Aline, só volta lá nos parâmetros que tem mais umas perguntas aqui sobre o livro caixa. Acho que talvez o pessoal, como está acostumado a usar a contabilidade... Sim, claro. A contabilidade ali... Isso aqui, ó. Ali na guia geral, definições, ele tem que estar marcado como livro caixa, tá? A maioria das empresas aí que não são CPF, geralmente usa a contabilidade fiscal, né? Que é o padrão aí das empresas. Mas para o uso do Carnê-Leão, daí a gente tem que utilizar a opção setada como livro caixa, tá? Caso esteja outra opção, ele já não vai deixar você habilitar a opção do Carnê-Leão, tá? Ele vai ficar desabilitado. Não, vou ter que trocar aqui para exemplificar, mas só fica disponível para contabilidade como livro caixa. Tá. O pessoal estava perguntando aqui,
essa opção do livro caixa tem que fazer a aquisição desse módulo? Não, pessoal, ele já está aqui também dentro incluso do módulo contabilidade, né? É só uma questão de parametrização que você altera a forma como fazer os lançamentos dentro do módulo. Olinda, o pessoal está pedindo aqui, ó, se a gente tivesse como fazer mostrar os lançamentos de uma receita e despesa, só para ficar mais Podemos claro. sim. Enfim, pessoal está perguntando. Aqui dentro da tela de lançamento, vou colocar aqui uma data para esse lançamento, né? Uma entrada, por exemplo, de um rendimento. Aqui a gente tem a listagem do plano de contas, né? Mas como é um exemplo, vai ter muita conta listada aqui. Mas eu criei algumas contas específicas, por exemplo, recebimento de aluguel aqui. Posso colocar um histórico, né? Aqui eu posso colocar, não vou ter um CPF válido aqui, mas a gente pode colocar a especificação do CPF, né? Gravar. Vou fazer um na mesma data agora de despesa. Aí é a mesma coisa, a gente seleciona aqui no plano de contas. Uma conta de despesa, deixa eu só encontrar aqui as contas que eu criei. A gente tem aqui, por exemplo, o pagamento de pensão alimentícia. Aí a mesma coisa, aqui é possível daí, né, nesse tipo de pagamento, colocar juro e multa. Vou colocar aqui só para exemplificar. Gravamos o lançamento. Então, aqui temos um lançamento de rendimento, que seria uma entrada, né, no livro caixa, e uma de saída, que seria um pagamento. Eu vou emitir também o relatório, eu fiz ali os lançamentos em dezembro, né? Vou botar o relatório mensal de dezembro aqui para a gente visualizar como ficou. Então, tá aqui o recebimento de dezembro, né, de aluguel, e o pagamento aqui de pensão alimentícia. A gente consegue, vou emitir também o anual aqui para vocês verem como ficou. Essa visão anual, ela já é agrupada, né? Então... Ele só somou ali, por exemplo, o lançamento de aluguel que tu fez de 10 mil? Exato, Ele até tem uma coluna específica para aluguel, porque ele é um tipo diferente de rendimento lá, ele é específico, né? A gente já tem uma alocação própria para aluguel, então ele já vem separado aqui na coluna de aluguéis. Mas no caso de trabalho não assalariado, ele é agrupado, então eu posso ter aqui vários lançamentos, ele só vai me trazer o total do mês. Certo? Perfeito. A Gisele aqui trouxe um exemplo também, acho que voltando naquele assunto ali de importação de lançamentos, ó, porque ela falou o seguinte: trabalho com alguns consultórios, cada médico, por exemplo, atende 200 pacientes mensais. Não há uma importação para o sistema, tenho que lançar manualmente com um, tá? Aí o que a Aline mostrou antes ali, a gente tem alguns layouts para fazer importação de lançamentos contábeis, tá? Então, você talvez tenha isso em algum arquivo, assim, ou planilhado, que os próprios médicos enviam para o escritório, tá? A gente consegue criar tanto um layout para vocês, como vocês utilizarem o layout da Domínio, tá? Para fazer a importação desses lançamentos e ter todo o livro caixa aqui dentro do módulo, tá? Então, é possível sim a gente fazer a importação dos lançamentos. Tem uma pergunta aqui também da Vera. O arquivo é importado para o Carnemian Web mensalmente para apuração do imposto, tá? Sim. A indicação é que seja feito mensalmente, né? Então, a gente faz os lançamentos mensais aqui no sistema, faz a exportação e importação lá no Carnelian Web, tá? Então, aqui a gente também tem até a possibilidade de gerar o ano todo, tá? Caso você queira fazer talvez algum período retroativo. Mas ali no fluxo dela, a gente indica que seja feito mensalmente, que você já vai fazendo os adiantamentos do imposto de renda mensalmente. Vamos ver mais algumas aqui. Esse aqui eu já respondi. Não é um módulo específico, tá, pessoal? É só uma configuração dos parâmetros. Aqui a Gislaine também perguntou. O Amarildo perguntou da apuração mensal. Tá? Acho que a apuração mensal já respondeu também, né? Os lançamentos aqui são feitos com a data que você entende, mas depois a exportação do arquivo é feita mensal e a apuração também é feita de forma mensal lá no site do ECAC.
O Luiz aqui também perguntando como fazer para exportar mensal no livro caixa do ECAC para poder gerar o DARF do IRRF, tá? Foi o que a gente acabou de falar. Você faz os lançamentos ali, os lançamentos você pode até lançar talvez agora eu lançar meses retroativos, enfim, mas na hora de gerar o arquivo, o sistema já agrupa e já gera isso tudo de uma competência única. Aqui a Ana Cláudia pediu um exemplo, a Mini, enfim, já fez um exemplo aí para a gente. Só está disponível. Tá. A Fernanda fez uma pergunta aqui. Só está disponível no modo contabilidade, o livro caixa? No modo da folha não está disponível? Quer responder essa, Lene? Sim, nesse formato de exportação de arquivo de lançamento, somente no módulo contabilidade. Tá. Até lá na folha ele tem uma opção para você gerar guia, tá? Porém, ela é uma opção mais antiga e desde ali que foi disponibilizado pela Receita Federal a possibilidade de a gente exportar os lançamentos e fazer importação. Tá? Daí a gente trabalhou nessa melhoria do módulo contabilidade para que fosse feita todo o controle do fluxo de caixa aqui por dentro do domínio e depois exportar os lançamentos, né? Lá na folha, basicamente, você já agrupa e gera guia. Então, o que a gente indica hoje já com essa nova funcionalidade do Carnelian de fazer todo o envio da aumentação, é fazer isso por dentro do modo contabilidade, exportar os lançamentos, importar no ECAC, e aí o próprio ECAC vai te dar o cálculo do imposto de renda devido. A Tatiane aqui perguntando, recebemos de nossos clientes planilhas em Excel com as receitas? Ela pergunta também sobre a importação, então, sim, pessoal, é possível fazer importação, tá? A gente até indica ali, a questão da importação, entrem em contato com o suporte, tá? Mostrem o layout que vocês têm isso planejado, vejam se é possível, no formato que já está disponível, fazer a importação dos dados, tá? Caso não seja, talvez tenha que fazer alguma modificação na planilha, mas o suporte também pode estar auxiliando vocês aí esse ajuste aí da importação de lançamento. A Daisy perguntando, este arquivo é extensão CSV que é importado na DIRPF, tá? Ele é importado lá no site do Carnê-Leão, tá? Dentro do ECAC, tá? Aí depois lá no DIRPF, você faz a importação do ECAC, tá? Vai ter uma opçãozinha lá nas receitas oriundas de pessoa física, tá? Importar para Carnê-Leão, e aí por lá você faz, como já vai estar tudo escriturado no ECAC, né? Então vai ter as receitas, as despesas, por dentro do PVA você clica em importar, bota a conta ali do Gov, e ele vai fazer todos os lançamentos ali, os agrupamentos de receita e despesa. O pessoal aqui também, tem bastante perguntas sobre importação, acho que a gente já respondeu. Aline, o pessoal está perguntando quando eu tenho ali duas atividades. Então, bom, seu contador é advogado, por exemplo. Então, como é que a gente pode fazer, já que lá nos parâmetros a gente tem que botar um padrão, né? Essa dos parâmetros, a gente orienta a usar a principal, a predominante, né? Porque aqui mais vai ter movimentação, mais vai ter lançamentos, porque ela vai ser a padrão, né? O lançamento automaticamente vai ir para essa ocupação. Mas eu posso criar contas específicas por tipo de ocupação. Então, por exemplo, eu tenho rendimentos de duas ocupações diferentes. Eu vou até fazer um exemplo aqui, tá? Vou editar botar aqui recebimento, que é um contador, e eu vou colocar aqui que a ocupação é economista, administrador e contador. Eu vou criar uma nova igual a essa, vou copiar e colar aqui o registro para mostrar para vocês. Vou botar nessa aqui uma ocupação diferente. Vou colocar aqui, esse é um filósofo. Bem diferente, né? Duas ocupações. Então, nesse exemplo, a gente colocou duas contas com ocupações diferentes. E aí, no momento que a gente faz lançamentos, ele já vai para a ocupação específica dessa configuração aqui. Então, na hora de exportar o arquivo, ele vai tudo separado, porque a gente consegue separar, né, dessa configuração, a ocupação específica para cada lançamento. Então, apesar de lá no parâmetro ter uma
padrão, é a mais utilizada, é que a maioria das contas sempre vai ser aquela ocupação, mas eu posso separar também aqui no momento de criar o meu plano de contas. E aí a Perfeito. exportação do arquivo já vai com as ocupações separadas. E aqui, enfim, eu posso ter 3 até 4, enfim, aí fica a critério do... A gente só vai ter que ter a conta separada, né? Até depois, se você quiser fazer a conferência. Você fala, Isso. tantas receitas daquela atividade, tantas receitas da outra atividade. Deixa eu botar aqui mais algumas perguntas. Pessoal perguntando se o Carnê-Leão na folha vai ser descontinuado. Não, pessoal, tá? Vai continuar a função lá. Mas como eu falei lá, a gente basicamente tem que botar todos os valores manuais para geração da guia, tá? Aquela funcionalidade vai sim ficar lá, mas para até facilitar a entrega ali do Carnê-Leão, né? Como hoje o ECAC tem essa possibilidade de fazer importação, a gente indica que pelo menos você faça o controle aqui dentro do modo contabilidade e depois exporte os arquivos para o Carnê-Leão Web. Deixa eu pegar mais umas perguntas. Tá grande aqui, vamos ver. Pessoal, também, além disso, pudesse botar qual é o menu para exportar o arquivo, tá? O pessoal perguntando também. Sim, em menu relatórios, rendimentos e deduções Carnê-Leão, Carnê-Leão Web. Perfeito. Gente, Tá junto ali dos exportar do ano relatórios. todo, né? Isso, junto de relatórios. Tá tudo em um menu só. Isso. Junto com os relatórios de demonstrativos aqui, abaixo dos demonstrativos. Perfeito. Rubens perguntando, será possível importar lançamentos da Folha ou escrita? Hoje não temos essa integração ainda, né, Aline? A gente basicamente faz só o controle pela contabilidade, tá? Uhum. E, enfim, se for viável, a gente fica, já deixa anotada a sugestão, né? Mas, enfim, aí também indica que vocês abram a maioria para o suporte para a gente avaliar talvez no futuro, enfim, conforme a demanda, talvez implementar isso. Vamos ver. Ó, tem uma pergunta aqui do Adoni, uma pergunta. Sou contador autônomo, quero informar os meus rendimentos recebidos no ano de 2023. No caso, eu preciso criar meu cadastro no domínio como pessoa física? Isso, para fazer o controle dentro do sistema precisa ser um cadastro pessoa física. Assim você consegue fazer os lançamentos e fazer a exportação do arquivo. Talvez ele tenha até um escritório, né? Mas talvez tenha algumas receitas que estão no CPF dele. Então, caso ele faça a apuração do Carnê-Leão, ele trazendo um contexto, além de ele já ter o escritório cadastrado como empresa CPF no sistema, ele cadastra uma empresa no CPF dele, que daí ele consegue fazer o controle do livro caixa e do Carnê-Leão também. Isso. Pessoal aqui perguntando realmente bastante sobre a questão da importação, né? Como eu falei, se você já tem uma planilha pré-estabelecida, entre em contato com o suporte, tá? O suporte vai dar o apoio para vocês fazer a importação desses dados, tá? Caso precise fazer alguma modificação no layout, o pessoal do suporte também já dá um apoio e um auxílio aí para vocês conseguirem fazer a importação. E uma última pergunta aqui, o sistema faz crítica do CPF lá no lançamento, né? Tem algum controle de se o CPF é válido ou não? Sim, a gente tem um controle ali de inscrição válida, então não é possível informar um CPF que não existe, tem esse controle. E o pessoal também perguntou aqui, quando eu efetuo um lançamento sem CPF ou CPF inválido e virá acusar um erro dentro do ECAC, como iremos identificar isso? Não é O CPF obrigatório o inválido, o próprio sistema já vai preenchimento. dar, né? Já, inválido não vai ser possível informar dentro do sistema. Então, basicamente aqui não tem como gerar o arquivo com CPF inválido, porque a gente já vai fazer uma validação anteriormente, e o lançamento sem CPF também imagino que não dê erro na hora de fazer Não é obrigatório, tá? O preenchimento do campo, então não vai acusar erro nesse momento de fazer o lançamento.
O Victor aqui também perguntou, é possível alimentar o sistema com informações já lançadas no carnê desde o início do ano vigente? Ou deve ser feito algum lançamento no seu domínio? Também vai entrar naquele critério que a gente explicou anteriormente. Você consegue habilitar anos anteriores aqui dentro do módulo, e a importação teria que fazer aí num layout, seja, a maioria do pessoal usa Excel, mas também outros tipos de arquivo, como TXT, a gente também consegue fazer o lançamento. Alguma aqui. Pessoal, a maioria das perguntas aqui, acho que 50% é como que a gente faz a importação dos lançamentos, tá? Até a Aline mostrou antes, utilitários, importação, importador ou importação padrão layout de domínio, tá? É que ali depende do layout que você quer utilizar. Então, por isso que a gente indica primeiro entre em contato com o suporte, que eles vão passar ali o caminho correto para vocês, enfim, analisar um pouco o arquivo que vocês têm disponível, daí para a gente ser mais assertivo ali na indicação. Pessoal aqui perguntando também. Fica gravado, acho que a Silvana já respondeu no chat também que o evento fica gravado. Acho que estou chegando aqui no final das perguntas. Tem gente com dúvida ainda, Rocha, só atrapalhando, que assim, a qual módulo encontramos essa ferramenta do Carnê-Leão? Eu já vi umas 2, 3 perguntas. Uhum. Dentro do módulo contabilidade, essa funcionalidade está disponível. Todo o controle aqui vai ser dentro do módulo contabilidade. Contabilidade. Tá? Ali através do livro caixa. Uhum. Pelo que estou vendo aqui, todas as perguntas aqui a gente já teve bastante pergunta, né? Nesse webinar que a gente conseguiu responder bastante, mas... E muitas perguntas parecidas, né, Roger? Isso, assim, o pessoal perguntando então, bastante da importação. sobre Até o pessoal... lançamento, importação... Uhum. Até o pessoal perguntando sobre como que importa lá no ECAC, tá? Ali dentro do ECAC a gente não tem acesso, pessoal, tá? Até como eu falei antes, vocês vão acessar lá a conta do gov.com.br, vão lá na área do meu imposto de renda e vai ter a opção do menu do Carnê-Leão, tá? Lá você vai fazer o cadastro do benefício do CPF, então vai colocar o CPF, o nome da pessoa, e aí depois vai ter a opção lá para você importar aquele arquivo que você gerou pelo domínio, com todos os lançamentos ali de receita e despesa. A gente, como a Aline comentou no início, né, ele não tem certificado para você poder entrar no ECAC, então a gente não consegue fazer essa demonstração dentro do ECAC, porque a gente tem que ter uma certificação, né? Isso, que a gente está usando uma base de teste, né? Isso, exatamente. O acesso é por certificado digital, né? Então a gente não vai abrir aqui para mostrar, porque obviamente aí tem dados né, da pessoa física ali, né? Então não é possível mostrar. Tá. A última pergunta aqui. A Priscila fez uma pergunta. Consigo ver lançamentos dedutíveis e não dedutíveis ali dentro do sistema, Aline? Sim, na classificação da conta, a gente diz se ela se trata de um rendimento ou de um pagamento. E aí a gente consegue classificar se ela é uma despesa dedutível ou não dedutível. Aí isso vai ser especificado nos relatórios depois, lá já sai separado o que é dedutível e o que não é, de acordo com a configuração da conta. Tem um monte de perguntas. Só perguntando também do INSS, né? Tem um lançamento específico aí do INSS também, que depois é deduzido da base de cálculo do IR. Uhum. O pessoal está perguntando bastante coisa aqui. Pode ser pela senha do gov.br? Pode sim, Waze, tá? Basicamente ali. Você tem que acessar o ECAC, tá? Não importa como você for certificado, se pelo Gov. Mas aí acessa a área do imposto de renda e faz a importação depois desses lançamentos que a gente controla dentro do domínio. Redução simplificada vai ser a despesa ali que a Aline já falou, tá? Até a gente já traz pré-estabelecidos os tipos de despesa que você pode fazer, né? Que já são idênticos ao do site. Então, o pessoal que hoje faz manual, né? Pensa o seguinte, eu vou lá e faço uma despesa
de um imposto pago. A gente vai fazer o mesmo lançamento da domínio, tá? Aí você só vai ter que ter uma conta de despesa, de pagamento de impostos. Você vai fazer o vínculo com aquela classificação e aí já vai gerar aquilo de lá de forma correta lá quando você importar dentro do Carnê-Leão. É possível lançar nota fiscal? É possível lançar nota fiscal direto na contabilidade, tá? Com a escrita a gente não tem essa integração de uma nota escrita e fazer um lançamento da contabilidade. Mas como aqui é um CPF, então acho que não tem nem necessidade de lançar na escrita, né? Porque é basicamente um reconhecimento de receita. Então, mesmo que tenha uma nota, você pode lançar a nota ali como um lançamento contábil direto na contabilidade. Ver se eu acho mais alguma pergunta aqui das... Tem que ter bastante pergunta aqui, eu tô tentando listar onde poderia... Ó, tem uma do Jadiel, acho que aqui entra. Poderia voltar na parte do código de cada conta? Não precisa usar o mesmo código da conta que consta no ECAC. Para os rendimentos e pagamentos específicos, por exemplo, rendimento de trabalho não assalariado, pensão alimentícia, imposto pago, aluguel, a gente já seta o código da conta correspondente, né? A gente já faz esse vínculo com o plano de contas do Carnê-Leão, não é necessário informar. A gente já faz esse deparo. Só é necessário você informar ali se criar contas novas, né? Lá para o livro caixa, lá dentro do Carnê-Leão, criar contas novas para outros rendimentos e outros pagamentos. Aí vai ser necessário especificar, mas para os padrões não precisa. O sistema já informa ali qual é o código correspondente lá. Uhum. Tem uma do Edmundo, eu tinha visto essa pergunta antes, só que eu passei, mas acho que é interessante, a gente já respondeu aqui, acho que para finalizar até. O Edmundo perguntou, eu trabalho com alguns serventuários da Justiça que precisam apresentar livro diário anual. A escrituração do Carnê-Leão pode ser aproveitada como escrituração contábil e elaboração de livros contábeis como diário, razão, balanço patrimonial e DRE? A gente não conseguiria, né, menino? Tem que ter outra empresa como... Esse tipo de escrituração aqui na contabilidade para livro caixa é somente para controle do livro caixa, né? Não para escrituração contábil com obrigação de livros contábeis, né? Tipo de balanço, balancete, DRE. Então, hoje até não fica disponível, né, os livros contábeis para escrituração do tipo livro caixa. Teria que ter outra escrituração contábil fiscal normal ali, né? É uma configuração um pouco diferente. Até porque eu acredito que na verdade, esse balanço, o diário e DRE que ele tem seja mais gerencial do que propriamente uma obrigação contábil, né? Já com um CPF. Tá? O Jadiel aqui agradecendo que a gente respondeu a pergunta dele. Vamos ver se... Mas eu acho que agora respondemos aqui as principais, pelo menos, tá? Deixa eu compartilhar aqui de novo. A gente, né, fez, pelo que eu percebi que o Roger fez um levantamento das perguntas parecidas, né? Então a gente respondeu. Gente, tem muitas perguntas, isso aqui sobe rápido, a gente tem que estar voltando para pegar as perguntas. Então, são muitas perguntas que vêm chegando. A gente sabe que ainda fica dúvidas, a gente sabe que 1 hora é pouco para apresentar tudo isso. Existem muitas dúvidas realmente, principalmente agora com o sistema, com essa facilidade aí todo mundo quer fazer para agilizar o trabalho do dia a dia, né, dentro do escritório. Mas, enfim, então a Aline e o Roger vieram aqui hoje, trouxeram as informações sobre o Carnê-Leão, apresentaram dentro do sistema a facilidade, a novidade de gerar, né? Eu sou do marketing, então eu não entendo muito esse negócio de legislação, de programação, mas, enfim, pelo pouco que se entendeu ali, essa novidade que foi apresentada vai agilizar realmente o processo dessa entrega, né? Que antes, pelo que eu vi, os comentários era muito manual, e as conferências também, né? Então, eu acredito que ajudou muito e vai continuar ajudando. Também sabemos que, como ficou dúvidas ainda, Roger, eu acredito que também lá dentro da Central de Soluções deve ter mais informações, eles possam buscar lá dentro da Central de Soluções. Com certeza tem vídeos lá para você acompanhar.
esse nosso webinar vai ficar gravado, eu vou, né, vou baixar, vou compilar e depois eu vou disponibilizar lá dentro da nossa página de webinars, no nosso site. E quando tiver tudo prontinho, eu vou mandar para vocês por e-mail também o link para vocês assistirem novamente, para tirar, né, as dúvidas onde ficou. Teve alguns que eu consegui só entrar agora, perdi alguma coisa. Então, tem a oportunidade de assistir novamente. E como já são 17h01, né? Então, o nosso tempo aí já passou. Eu agradeço a todos vocês que ficaram conosco, conectados até esse momento. Pela importância do conteúdo. Agradeço imensamente a Aline aí que tirou um tempo para vir trazer essa novidade, mostrar dentro do sistema como vai funcionar, como lançar, como fazer todas as atividades ali dentro. O Roger também, que preparou toda a programação desse nosso encontro de hoje. E é isso, eu passo para a Aline e para o Roger também fazer aí seus agradecimentos. E o QR Code continua na tela, gente. Quem não teve a oportunidade de ler no início, né, está aí novamente para você ler, preencher e verificar aí o que você precisa dentro do escritório. E nós vamos entrar em contato com você. Como eu falei no início, tem um desconto especial para você que esteve conosco. E esse QR Code aí tem validade de 10 dias, tá? Depois de 10 dias a gente não consegue mais trabalhar com ele. É isso. Só no próximo webinar. Se eu agradeço o convite, obrigada para o Roger também. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho aqui, esclarecer as dúvidas, né? Um pouco, a gente sabe que tem mais dúvidas aí, mas acho que o nosso suporte está apto também e disponível aí para esclarecer as dúvidas que ficaram, né? Se necessário. Mas espero que a gente tenha conseguido esclarecer aí como usar. Agradeço também a participação do pessoal aí, que conseguiu tirar 1h aí da tarde para estar participando. Qualquer dúvida, como a Silvânia falou, a gente tem alguns materiais lá na Central de Soluções, enfim, para ajudar a esclarecer aquilo que não deu para passar nessa 1h. O suporte também está à disposição aí, o pessoal perguntando bastante da importação de lançamentos e do plano de compras. Pessoal, procurem o seu suporte aí que eles vão poder acompanhar vocês, enfim, passar um parecer mais assertivo aí de como fazer isso, tá? Porque, como a Aline falou, eu comentei também, depende de cada atividade, de cada plano de compras, então entre em contato com o suporte que eles vão estar auxiliando vocês, tá? E qualquer sugestão aí que vocês tenham sobre o webinar ou para o próximo outro assunto também podem colocar aqui no chat que a gente depois avalia com carinho. Então é isso. Mais uma vez, obrigada a todos que estiveram conosco aqui, conectados, a Aline e o Roger. E a gente aí espera vocês no próximo encontro, nosso próximo webinar. Muito obrigada e até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.